Hoje eu vou abordar resgate em ambiente de trabalho, que é um tema abordado por várias normas regulamentadoras e que, portanto, é uma exigência legal, mas pouco compreendido por muitos profissionais do mercado. E a ideia desse vídeo é dar uma noção do que é esse tema e principalmente chamar atenção para a complexidade dele. Como introdução, eu vou lembrar das 3 principais causas que podem levar um acidente a acontecer. São 3 palavrinhas com I, que é imperícia, imprudência e imprevisto. Imprevisto, o que é imprevisto? É algo que, independente da nossa inteligência, experiência profissional ou de vida, formação profissional, acadêmica, nós não fomos capazes de antecipar aquilo que aconteceu. Em outras palavras, nós não pudemos imaginar que aquilo poderia acontecer. Isso tem solução? Não. Porque se você puder antecipar de qualquer forma, então não é um imprevisto, certo? Então, entre imperícia, imprudência e imprevisto, esse 3º item, é aquele qual nós não temos controle. E o que nos chama a sermos um pouco mais humildes, certo? E é por isso que as normas exigem que as empresas estejam preparadas para as contingências, para as situações de emergência. Tá? Porque, por mais comprometido que estejam os empregados ou a empresa, com relação à prevenção, à segurança do trabalho, um dia o acidente vai acontecer. E a pergunta é, estão preparados? Uma outra preocupação que existe com relação às ações, às operações de resgate, diz respeito a todos os envolvidos, não somente à vítima. E para enfatizar o que eu quero apresentar, eu vou usar de uma estatística americana antiga, tá? É algo que corre nas salas de aula há muitos anos, já deve estar desatualizada, ainda assim é um dado interessante. Os americanos, em determinado ano, fizeram um levantamento de todas as mortes que aconteceram em espaços confinados. Então nós estamos falando de atividades laborais, trabalho, ok? Bom, esse levantamento os surpreendeu quando perceberam que de todas as mortes daquele ano, apenas 40% eram as vítimas originais, ou seja, as pessoas que estavam envolvidas no acidente ocorrido. 60% foram as pessoas que tentaram ajudar. E para mostrar que isso ainda acontece, inclusive aqui no Brasil, eu vou mostrar um vídeo de um acidente em Mato Grosso há anos atrás, em que, num acidente, os bombeiros que chegam para socorrer acabam se tornando também vítimas. Na verdade, um se torna vítima e foi a única vítima fatal desse acidente. Vamos ver? 2 trabalhadores tiveram que acessar esse poço, que tem um pouco mais de 10 metros de profundidade, onde se armazenam grãos, e eles entraram para resolver um problema de filtração de água. Mas chegando lá embaixo, tiveram problemas atmosféricos e dificuldade de respirar. Um deles perdeu a consciência e o outro entrou em estado de pânico pela dificuldade de respirar. Chegou uma equipe de bombeiros, o primeiro a entrar, que é esse que está sendo resgatado, entrou sem proteção respiratória e se tornou a 3ª vítima. O que entrou depois já entrou com equipamento de respiração, mas por causa da vítima que ainda estava consciente lá no fundo do poço, ela, numa reação de pânico, tentou arrancar a máscara dele e quase que ele se torna a 4ª vítima. Esse é o bombeiro que entrou primeiro, que foi resgatado, foi retirado com vida, mas acabou falecendo no hospital dias depois. Indo mais adiante, e justificando aquilo que eu falei, que o tema é complexo, nós temos que considerar que quando abordamos acidentes e operações de resgate, nós temos realidades muito diferentes. Nós temos situações, por exemplo, em que o próprio empregado, por meios próprios, consegue fugir de uma situação de perigo. Nós temos outras situações em que a própria equipe de trabalho consegue resolver o problema sem precisar recorrer ao auxílio externo. Mas existem outras situações tão complicadas, tão complexas ou perigosas, que só uma equipe muito bem estruturada, com bons recursos materiais, equipamentos,
com bons recursos humanos, seja em quantidade de pessoas, como pessoas muito bem treinadas, é que vão dar conta de uma situação como essa. E isso vai ser então o tema do próximo bloco. No Brasil, nós não temos um padrão de resgate estabelecido. Por isso, instituições ou empresas são influenciadas por escolas diferentes. Então, algumas pela escola europeia, outras americana, há quem goste da escola canadense. Existe a falta de consenso até em conceitos básicos. Por exemplo, o que é salvamento, o que é resgate? Para não prolongar esse assunto, eu vou adotar os conceitos que mais me agradam. Resgate é uma parte do salvamento. Os bombeiros, eles usam uma sigla para definir quais são as etapas de um resgate. E é LAET. O que significa? Localizar, porque pode ser que você tenha que encontrar a vítima no meio de uma estrutura. Acessar, que pode ser uma tarefa muito difícil. Chegando à vítima, estabilizar a condição de saúde dela e então prepará-la para tirar desse local de perigo e levar para um local seguro, ou seja, transportar. Como eu havia comentado no bloco anterior, nós temos uma variedade de situações, de realidades com resgate, que não dá para se encaixar numa única solução, ok? Então tá. Isso também não há um consenso na classificação que eu vou apresentar para vocês, ok? Mas assim, eu tenho que apresentar alguma coisa para ter uma ordem, para vocês poderem entender essas diferenças. Então nós vamos trabalhar com 3 categorias, que é autorresgate, resgate simples e resgate complexo. Começando pelo autorresgate, também não há um consenso, né? Durante muitos anos se usou autorresgate para definir os procedimentos adotados por uma própria equipe de trabalho sem precisar de auxílio externo. Mas, recentemente, nos últimos anos, teve textos de normas técnicas que definem o autorresgate como os procedimentos adotados pelo próprio trabalhador, com os próprios meios, para sair de uma situação de perigo. Ok? Mas vamos considerar, então, o autorresgate como esse procedimento de, por meios próprios, sair de uma situação de perigo. O que está mais próximo disso é o que a gente costuma chamar de kits de fuga, disponibilizado para o empregado, uma maneira dele sair muito rápido da identificação. Eu vou mostrar agora 2 vídeos que demonstram esse tipo de recurso. Veja aí. Esse é um vídeo da Petsio que demonstra um kit de fuga. Está sendo demonstrado por um bombeiro, mas pode ser usado por trabalhadores que atuam em áreas de risco e que podem se deparar com uma situação de emergência em que a rota de fuga está interrompida ou, pela iminência de uma explosão, ele tem que sair o mais rápido possível do local de risco. Então a ideia é ter uma maneira rápida de se salvar saindo do local de perigo. Esse equipamento da Miller, ele tem uma função semelhante àquele da Petsio que nós vimos. Uma tecnologia diferente, mas tem a mesma função, que é ser um recurso para o trabalhador poder fugir de uma situação de perigo, por conta própria. Assim como o da Petsio, é algo rápido e fácil de usar, mas ambos dependem de um ponto de ancoragem seguro para poder instalar. Senão não tem fuga. O autorresgate, ele não necessariamente vai ser compreendido por todos como isso que nós acabamos de ver no vídeo. Alguns compreendem autorresgate como o conjunto de procedimentos adotados pela própria equipe de trabalho, pelas pessoas que estão no local,
para resolver o problema, para atender lá um companheiro que se machucou, certo? Mas para separarmos aqui, para não ficar confuso, então vamos deixar esse autorresgate para aquilo que nós já vimos e adotar o termo resgate simples para essa situação que eu mencionei. Para ilustrar essa situação, eu vou mostrar um vídeo em que um trabalhador está resgatando um outro que caiu e ficou pendurado pelo talabarte. Vamos ver? Esse equipamento da Miller é para ser usado por uma equipe de trabalho que eventualmente tenha que socorrer um companheiro e ele permite que o trabalhador que está atuando como resgatista possa, sem esforço, subi-lo um pouco até que o talabarte que o está segurando possa ser afrouxado e solto do ponto de ancoragem. E aí o trabalhador está pendurado, uma vez que ele não está mais preso ao ponto de ancoragem, com o mesmo equipamento você pode descê-lo de forma segura e controlada até o chão e assim realizar o resgate. Alguns profissionais acreditam que você ter equipamentos semelhantes a esse que nós vimos no vídeo, né, chamados normalmente de resgatadores, que vocês estão vendo agora aí no vídeo, basta para resolver o tema resgate. É o que você precisa para atender, por exemplo, as exigências da NR35. Mas essa crença é um pouco ingênua, tá? Porque qualquer equipamento, por mais sofisticado que seja, ou técnica, vai conseguir resolver todos os problemas. Então, assim, eles podem ser muito úteis em determinadas circunstâncias. Você mudou o cenário, mudou as condições, pode ser que eles já não sirvam mais. Eu sou totalmente favorável aos empregadores investirem em recursos para serem colocados à disposição dos trabalhadores no local de trabalho. Obviamente, treinando eles para saberem usar esses recursos. Mas em situações simples. Diante de um acidente grave, né, ou uma situação muito complicada de resgate, inevitavelmente, obrigatoriamente, tem que se contar com uma equipe mais estruturada e preparada. E para dar a você uma ideia, né, do que eu estou tentando descrever, eu vou agora mostrar um vídeo de um campeonato de resgate internacional realizado pela Petzl, que mostra quanto equipamento e pessoas um resgate pode envolver. Vamos ver? E eu estou mostrando esse vídeo para ilustrar como uma operação de resgate pode se tornar complexa. Eles têm que enfrentar, na verdade, várias situações diferentes de resgate. Nessa, eles têm que descer uma vítima imobilizada numa maca, acompanhada por um atendente, ou seja, por um resgatista que vai estar pendurado junto com a vítima, acompanhando ela durante toda a manobra. Aí eles já estão em outro ambiente, que impõe outros desafios e que vão exigir deles soluções e técnicas diferentes da anterior. São situações que não dá para atribuir a um simples trabalhador ou uma equipe de trabalho. Precisam ser pessoas muito bem treinadas, capazes de enfrentar situações diversas. E isso ilustra como você pode precisar de muitos recursos materiais e humanos para poder realizar determinados resgates. Esse tipo de recurso é uma coisa que obrigatoriamente qualquer empresa em situação de trabalho tem que saber que pode contar. Bom, preparar alguém para atuar dessa forma exige treinamento. Nós temos aí algumas empresas no mercado que hoje oferecem cursos de resgate, algumas atendendo a escola europeia, outras americana, e em termos de bibliografia a gente também praticamente não tem nada no Brasil. Tá? Temos uma publicação importante, que é o livro do Eduardo José Slomp Aguiar, que é um bombeiro militar, que escreveu o Resgate Vertical. Essa aqui é a primeira edição, mas acaba de lançar a segunda edição. E eu lancei este pequeno manual de bolso, né, com diagramas,
que não é para capacitar alguém para resgate, isso aqui é para quem já recebeu treinamento, só quer lembrar como monta um sistema, como usa um equipamento, como confecciona um nó, ok? E para concluir, eu espero que essa pouca informação, porque realmente foi muito pouca informação sobre resgate, sirva para considerarmos o assunto não só com mais responsabilidade, né, mas sem a ingenuidade de que se possa resolver de forma fácil, simples, sem investimento ou sem treinamento. Então, até logo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.